Aleluia. Boa noite, amados. A paz do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus é motivo de alegria para mim estar pela primeira vez aqui neste lugar para compartilhar juntamente com vocês, meus irmãos em Cristo, um pouco da palavra do Senhor. Quero também dizer para você que isso aqui é um cumprimento da palavra de Deus em minha vida, né? Me lembro bem que quando Deus ele usou um certo jovem para mim e disse que ele iria me levar a muitos lugares, lugares onde eu nunca pisei, onde eu nunca estive, né? Apesar de que eu moro aqui em Ananindeua mesmo, né? Aqui bem próximo, o distrito é bem perto, né? Mas aqui é um lugar onde eu nunca vim, né? Já passei aqui por essa rua, por essas ruas, né? Como eu trabalho como motorista de aplicativo, mas aqui eu nunca entrei. Então é a primeira vez que eu estou entrando aqui, então é um cumprimento das palavras de Deus, das promessas de Deus em minha vida, né? Então eu sou grato ao Senhor por estar aqui, por conhecer mais um povo. Já agradeço também o convite que me foi feito por intermédio do nosso irmão, missionário William. Deus abençoe, meu amigo, né? Conheço o varão alguns anos já atrás, né? Para a honra e glória do Senhor. E você que trouxe a sua Bíblia, você pode abrir, amados, Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, nós iremos ler o verso 6 em diante da palavra do Senhor Jesus. Quero agradecer também e louvar a vida do pastor, né? Porque me permitiu estar aqui. Confiou também no nosso irmão missionário William, né? De, aleluia, dar a ele essa responsabilidade de convidar aí o pregador para estar aqui, no caso foi eu, né? Louvo a Deus pela vida do pastor. Que Deus abençoe continuamente este ministério, este rebanho, um pouquinho aí do rebanho de Cristo, né? Uma porção aí do rebanho que vai morar no céu. Todos acharam, amados? Atos, capítulo 1, verso 6 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? Disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos e curvar sua cabeça, não desmerecendo a oração do nosso pastor, apenas para complementar a sua oração, porque nós temos o hábito, né, de ler a palavra e logo após orar. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Bendito Deus e eterno Pai, nesta noite, ó Senhor da glória, eu já quero te agradecer, meu Deus. Muito obrigado, Pai, por permitir que eu viesse chegar aqui neste lugar em paz, em segurança. Todos nós sabemos, Pai amado, que o inimigo ele tem pelejado contra as nossas vidas, tentando impedir a tua obra aqui na terra, tentando impedir os teus servos de fazer a tua obra. Mas o Senhor tem guerreado e o Senhor tem batalhado por nós. Pai amado, eu sou grato ao Senhor por conhecer mais um povo, mais uma partícula da tua igreja que vai morar no céu. Ó Deus amado, estamos diante da tua palavra, que é bendita e santa, poderosíssima, Pai. Como a tua palavra ela mesmo fala, é mais penetrante e cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ó Deus, que a tua palavra ela possa penetrar em nossos corações, que nós possamos dar crédito e sair daqui deste lugar convictos que mais uma vez o Senhor falou conosco por intermédio da tua palavra. Enquanto a tua palavra estiver sendo ministrada, meu Deus, cerca este lugar com os teus anjos de peleja. Abate, meu Deus, a fúria do inimigo contra esta obra. Cerca, meu Deus amado, esta rua de ponta a ponta, dê ordem aos teus anjos.
Em nome de Jesus de Nazaré, abate, meu Deus, toda a fúria do maligno. Nós oramos assim, já te agradecemos em nome de Jesus. Toma o teu assento para a glória de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, eu costumo dizer que nós estamos diante de uma palavra essa poderosíssima. Louvado seja o nome do Senhor. Pensa numa palavra poderosa, é a palavra de Deus. Palavra essa que é capaz de penetrar no coração de um vil pecador. Aleluia. Eu creio que vocês já testemunharam muitas das vezes, né, pessoas chegarem nas congregações e com o intuito de apenas ouvir a palavra, né? Apenas passar um tempo, apenas chegar ali naquele lugar, naquela congregação, naquela igreja, porque foi convidado por alguém, e de repente, aquela pessoa que está visitando a congregação atenta para a palavra, aquela pessoa ainda não serve ao Senhor, não ainda aceitou a Jesus como Salvador, e de repente essa pessoa ela atenta para a palavra e começa a dar crédito na palavra. E automaticamente o Espírito Santo vai operando no coração daquela pessoa. E de repente, quando o pregador lhe pergunta no final do culto, tem alguém para Jesus? Aquela pessoa se levanta a mão e diz, eu quero aceitar Jesus. É o poder da palavra, ô glória. Mediante a ação do Espírito Santo de Deus. Nós estamos diante de uma palavra poderosíssima. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, amados, ela vem nos relatar, Lucas, né? Ele vem dizer bem no verso 1, no capítulo 1 de Atos, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Lucas está falando do seu evangelho. Lucas, ele escreveu o seu evangelho e direcionou, aleluia, para uma pessoa chamada Teófilo. O primeiro tratado, quando Lucas ele diz aqui, fiz o primeiro tratado ao Teófilo, Lucas está falando do seu evangelho, o evangelho de Lucas. E Lucas ele direciona esse evangelho, esse livro, o livro de Lucas, a esta pessoa chamada Teófilo, com a intenção de mostrar, de escrever, de descrever para aquela pessoa os milagres de Jesus, né? O efetuar de Cristo no meio do povo de Israel, a libertação, aleluia, que Jesus ele operou na vida de muitas pessoas, as curas milagrosas que Jesus ele operou. A intenção de Lucas, quando ele escreve o evangelho de Lucas, que ele diz aqui o primeiro tratado, ele direciona a Teófilo, é para que ele queria mostrar para esta pessoa quão grande foi os milagres de Jesus. Agora ele já escrevendo o seu segundo tratado, que é a continuação, no caso que nós nomeamos, que nós conhecemos como Atos dos Apóstolos. Lucas, que também era um dos apóstolos de Cristo, era um testemunho ocular dos milagres de Jesus. Ele continua então os seus escritos direcionando a esta pessoa chamada Teófilo. Mas o primeiro, que foi o evangelho de Lucas, que nós conhecemos assim, Lucas ele está relatando os milagres de Jesus e as suas palavras que foram pregadas durante 3 anos e meio. E já no livro dos apóstolos, Lucas, ele está apresentando, aleluia, tudo aquilo que os apóstolos eles fizeram mediante a ação do Espírito Santo de Deus. Para este homem, para esta pessoa chamada Teófilo, o que me chama a atenção, amados irmãos, é que no verso 6, a Bíblia, Lucas, ele vem nos relatar desta maneira, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, o povo de Israel, quando Lucas ele vem dizer, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo, Lucas está falando dos apóstolos, está falando também dele, que ele estava ali no meio. E os apóstolos de Jesus, eles eram judeus.
E o povo judeu, o povo de Israel estava debaixo de uma promessa, assim como nós estamos também. A grande promessa, aleluia, que nós estamos nessa expectativa é a promessa da volta de Jesus. Quem está esperando aqui Jesus voltar? Nós estamos nessa expectativa. E assim os judeus na época também eles estavam debaixo de uma grande promessa que era a remissão do povo de Israel, a restituição, a restauração, aleluia, do trono de Israel, do reino de Israel. Eles estavam debaixo desta grande promessa, eles acreditavam, os apóstolos, que verdadeiramente Cristo era o Messias, porque eles já estavam há bastante tempo, há 3 anos e meio, ao qual durou o ministério terreno de Jesus. Eles estavam todo esse tempo andando com Cristo, vendo os seus milagres, eles acreditavam verdadeiramente que Jesus ele era o Messias. Jesus ele era aquele ao qual os judeus estavam esperando. Jesus ele era aquele ao qual o povo de Israel estava na expectativa, estava esperando, aleluia, chegar. É por isso então que os seus discípulos perguntam a Jesus, aleluia, depois da sua ressurreição, a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que por um espaço de 40 dias, Jesus, depois que ele morre ao 3º dia, ele ressuscita para a honra e glória de Deus Pai. Por um espaço de 40 dias, Jesus ele começa então a aparecer aos seus discípulos com a intenção de instruir, aleluia, os seus discípulos, dar algumas instruções aos seus discípulos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E os apóstolos, aleluia, eles estavam, como eu falei agora há pouco, debaixo dessa promessa, porque eles sabiam que depois que o Messias viria, no pensamento deles, talvez na interpretação, aleluia, dos escritos deles, eles achavam que o Messias viria e já restauraria o reino a Israel, e já restauraria o povo de Israel, já livraria o povo de Israel das mãos do Império Romano. Por isso que eles perguntam para Jesus, Senhor, é nesse tempo que tu restaurarás o trono a Israel? E Jesus ele responde deixando bem claro, louvado seja o nome do Senhor, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Aí no verso 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Jesus está falando para os seus discípulos, olha, vocês estão debaixo de uma grande promessa, aí nós vamos lá no livro do profeta Isaías, desde o capítulo 40 até o capítulo 56, se não me falha a memória, aleluia, esse intervalo do capítulo 40 ao capítulo 56 só são promessas a Israel. Você pode observar lá, é Deus prometendo a remissão do povo de Israel, é Deus prometendo a restauração do trono de Israel, é Deus prometendo libertar a Israel, aleluia, das mãos de Roma, das mãos do Império Romano. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Jesus ele deixa bem claro, olha, vocês estão debaixo de uma grande promessa assim, mas não importa, não interessa para vocês saber agora, aleluia, o tempo que o próprio Deus determinou pelo seu próprio poder para fazer isso. Aí Jesus ele fala, mas recebereis poder quando o Espírito Santo de Deus vir sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como nas regiões circunvizinhas, e até nos confins da terra. Oh glória! Jesus está falando, querido, e não importa para vocês saber o dia. Sabe o que eu acho interessante? É que Jesus ele fala também para nós, que ninguém sabe o dia nem a hora, aleluia, da sua volta, porque é nesse tempo, aleluia, quando Jesus ele voltar para arrebatar o seu povo, é nesse tempo que ele vai remir a Israel, é nesse tempo que ele vai restaurar, porque Jesus ele vai assentar no trono como descendente de Davi, aleluia, como diz os profetas Isaías e Jeremias.
Mas é interessante que Jesus ele fala que ninguém sabe o dia e nem a hora que isso irá acontecer. Jesus está falando também para os seus discípulos: olha, não importa para vocês saber o dia nem a hora, o tempo, ao qual o próprio Deus determinou pelo seu próprio poder para acontecer isso, para que se cumpra essa tão grandiosa promessa que foi feita a vocês por intermédio dos profetas, aleluia. Mas recebereis poder do Espírito Santo e ser-me-eis minha testemunha. Jesus está falando assim: ei, enquanto isso não acontece, aleluia, vocês vão receber poder quando o Espírito Santo sobrepousar sobre vocês. Oh, aleluia! Quem está entendendo essa palavra nesta noite? Jesus ele deixa bem claro: olha, enquanto isso não acontece, é como se Jesus estivesse falando assim: enquanto essa promessa ela não acontece, vocês vão esperar, aleluia, uma outra promessa, que é a descida do Espírito Santo, e vocês receberão poder e autoridade para ser minhas testemunhas. Louvado seja o nome do Senhor. O que me chama a atenção, amados irmãos, é nesse verso 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Dois pontos aqui que o Senhor, ele me chamou a atenção, nesses dois pontos. Primeiro, testemunhas. Segundo, recebereis poder. Aí eu fiquei meditando nessa palavra. Quando o irmão ele fez o convite, ele me deu esse tema, né? Eu fiquei observando, eu fiquei analisando, eu fiquei lendo, eu fiquei meditando. E Deus ele me revelou algo tremendo dentro dessa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ele prendeu a minha atenção nesses dois pontos: testemunha, aleluia, e recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. E eu pensando, eu me lembrei, os discípulos de Jesus, eles já estavam, aleluia, com Cristo há bastante tempo, há 3 anos e meio, andando do lado de Cristo, vendo o Senhor operar milagres, sinais e prodígios. Eles estavam juntos quando Jesus ele curou aquela mulher do fluxo de sangue. Eles estavam juntos, aleluia, quando o Senhor libertou aquele endemoniado de Gadara. Eles estavam junto de Cristo, aleluia, quando Cristo ressuscitou a filha daquele homem chamado Jairo. Eles estavam com Cristo também quando Cristo ele libertou muitas pessoas endemoniadas. Eles estavam com Cristo quando Cristo, aleluia, ele curou aqueles 10 leprosos e somente um voltou para glorificar ao Senhor. Então nós podemos entender, aleluia, observando os evangelhos sinóticos e os outros que não são sinóticos, que os discípulos estavam com Jesus a todo momento, a toda hora. Aleluia, eles foram testemunhas, eu vou repetir, testemunhas oculares dos milagres que Jesus ele operou naquela época, naqueles dias, durante 3 anos e meio. O primeiro ponto que eu disse para você que o Senhor me chamou a atenção foi testemunha. Então, meditando em tudo isso, se os discípulos de Jesus foram testemunhas oculares, então esse primeiro ponto aqui já foi, né? Ser-me-eis testemunhas. Então, testemunhas eles já são, na época ali, né? Testemunhas eles já eram. E o que estava então faltando para eles? Olha só, olha o que Deus ele vem revelar para mim e para você nesta noite. Sabe o que estava faltando para os seus discípulos? Poder, autoridade, vindo do Espírito Santo de Deus, missionário William. Ou seja, os discípulos de Jesus já eram testemunhas oculares daquilo que Cristo tinha operado anteriormente. Os discípulos de Jesus foram testemunhas oculares, eles viram a ascensão de Cristo. O que é a ascensão? Foi o evento que aconteceu quando Cristo ele subiu aos céus diante dos seus discípulos. Então eles foram testemunhas oculares também por isso. Então estava faltando algo, ao qual Cristo ele mencionou aqui no verso 8, estava faltando poder.
estava faltando a descida do Espírito Santo de Deus. Aí em Atos capítulo 2, nós iremos observar que diz a palavra, Lucas, o escritor de Atos dos Apóstolos, ele vem nos relatar que estavam todos reunidos em um só lugar. De repente ouviu-se um som como de um vento impetuoso que encheu toda a casa. E eles observaram e viram numa visão, aleluia, que sobrepousava sobre a cabeça de cada um deles línguas como se fosse de fogo. E tomou aquele lugar e todos eles começaram a falar em outras línguas, em outros idiomas, louvado seja o nome do Senhor. Isso foi um sinal, aleluia, da descida do Espírito Santo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nós podemos observar então, depois do mesmo capítulo 2, que Pedro, ele toma a palavra. E Pedro, ele começa a pregar para aquela multidão. A Bíblia diz que foram quase 3.000 pessoas se converteram ao Senhor. Por quê? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Eu já vou entregar aquilo que o Senhor ele tem para mim e para você nesta noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então Pedro, cheio do poder, oh glória, com o poder da pregação, mediante a ação do Espírito Santo de Deus, ele conseguiu conquistar. O Espírito Santo de Deus conquistou por intermédio da pregação de Pedro quase 3.000 almas e foram batizadas ali. Louvado seja o nome do Senhor. Eles perguntaram, Pedro prega aquela palavra, faz a exposição da palavra, e eles perguntaram então, irmãos, o que nós iremos fazer? E Pedro disse, arrependei-vos dos seus pecados e sejam batizados em nome de Jesus de Nazaré. E todo aquele povo recebeu a Cristo como Salvador. Oh, mas o que Deus ele tem para nós hoje é algo sobrenatural. Tem algo surpreendente, tem uma revelação muito forte dentro dessa palavra para mim e para você. Perceba, amados irmãos, como eu declarei aqui na exposição da palavra, os apóstolos de Cristo já eram testemunhas oculares. Estavam faltando algo, que é o poder. A Bíblia diz que Jesus ele disse para eles, olha, vocês vão ficar em Jerusalém até que do alto vocês recebam poder, o Espírito Santo de Deus. O que o Espírito Santo de Deus ele faz? Por que os discípulos eles necessitavam disso? Porque enquanto Jesus ele estava com eles, não era necessário o Espírito Santo de Deus descer, porque Jesus estava. Mas a Bíblia diz que Jesus ele falou, olha, eu vou, mas eu não vos deixarei órfão. Eu enviarei o ajudador, o consolador que estará com vocês. Aleluia. Então, quando Jesus ele subiu, a Bíblia diz que não muitos dias depois disso, o Espírito Santo desceu sobre eles. Mas qual era a intenção disso? Era dar poder, era capacitar. Levanta a tua mão nesta noite assim, em nome de Jesus de Nazaré. Oh, glória a Deus. O Espírito Santo, ele tem nos capacitado a todos os dias, querido, para fazer a obra do Senhor. Eu quero te dizer nesta noite que nós, pelas nossas próprias forças, nós nem estaríamos aqui, pastor. Mas nós estamos aqui porque o Espírito Santo de Deus, ele tem nos capacitado. E ele nos trouxe até aqui para fazer a obra de Deus. Porque se fosse por nós mesmos, nós estávamos nos nossos lares. Aleluia. Estávamos talvez navegando na internet. Estávamos talvez vendo aquela série, aquele filme. Aleluia, por nós. Mas pela força do Espírito Santo que está em nós, nós estamos aqui, porque é Ele quem tem nos capacitado. Agora o que Deus ele quer falar para nós tremendamente, é que os discípulos dele já eram testemunhas oculares, como eu falei muitas vezes aqui agora, anteriormente, mas Deus ele queria algo, aleluia, olha a revelação de Deus através da palavra. Deus ele não queria que os seus discípulos fossem somente testemunhas oculares. Olha só como Deus ele fala conosco nesta noite.
Deus, ele não queria que os seus discípulos fossem somente testemunhas oculares, mas Deus, ele queria mais. Eu quero te dizer nessa noite, amado irmão, amada irmã, aleluia, você que está aqui, Deus, ele me trouxe aqui neste lugar para te falar algo da parte dele, que ele não quer que você seja somente uma testemunha ocular. Eu creio que todos aqui já testemunharam dos milagres, das maravilhas que o Senhor tem operado no meio da sua igreja, no meio do seu povo. Deus tem curado, a Bíblia diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então os mesmos milagres que o Senhor lhe operava anteriormente, Ele continua operando nos dias de hoje. Se eu mandar você levantar a mão, acredito que todos aqui irão levantar. Se eu perguntar, quem já viu um milagre aqui? Todos aqui, acredito eu, vão levantar a mão. Aleluia. Porque vocês já viram milagres operados por Deus. Ou seja, nós somos testemunhas oculares também da operação de Deus, dos milagres de Deus. Hoje mesmo, assim mesmo, anteriormente, como Jesus ele expulsava demônios, hoje também ele faz. Assim como Jesus ele curou aquela mulher do fluxo de sangue, que todo aquele tempo, aleluia, tinha essa enfermidade. Assim também o Senhor, ele continua operando, ele continua curando mulheres dessa maneira. Assim como Deus, ele operava no ventre de uma mulher estéril, da mesma maneira Jesus, ele faz, porque ele é o mesmo e não mudou. Então, querido, nós somos testemunhas oculares dos milagres que Deus, ele tem feito nos nossos dias de hoje. Mas só que Deus, ele requer algo a mais de mim e de você. Deus, ele não quer que nós venhamos ser somente testemunhas oculares, mas Deus, ele quer que nós venhamos ser instrumento nas mãos dele. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz, querido, que depois que o Espírito Santo de Deus desceu sobre os seus discípulos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você pode observar, aqui no capítulo 3, a descida do Espírito Santo foi no capítulo 2, na sequência, no capítulo 3, você já observa. Louvado seja o nome do Senhor, que Pedro e João, eles estavam se direcionando ao templo e entraram por a porta chamada Porta Formosa, porque no templo, na época tinha várias portas, e uma dessas portas tinha nome, chamada Porta Formosa. A Bíblia diz que quando Pedro, olha só, preste atenção no que Deus está falando conosco agora. Deus, ele não queria que os seus discípulos, os seus apóstolos, fossem somente testemunhas oculares. Deus, ele queria algo a mais, por isso que Deus derramou sobre eles o Espírito Santo. E naquele dia eles foram capacitados para fazer aquilo que Deus queria. Pedro e João, entrando pelaquela porta do templo chamado Formosa. A Bíblia diz no capítulo 3, você pode acompanhar depois, que tinha um homem, a Bíblia diz que ele era coxo, ele era aleijado desde o seu nascimento. Oh, aleluia! E diz a Bíblia que ele era colocado ali naquela porta, talvez por um familiar seu, por um amigo seu, a mendigar, para mendigar ali naquele lugar, na porta do templo. A Bíblia diz que Pedro e João, se aproximando, fitaram os olhos nele, e ele também fitou os olhos para Pedro e João. E diz a Bíblia que Pedro tomou a frente e disse: olhe para nós. Ele já estava olhando e fixando novamente os seus olhos para os dois discípulos. Pedro, ele disse: olha, nós não temos ouro e nem prata, mas o que nós temos, isso nós te damos. A Bíblia diz que Pedro pegou na mão direita dele, levanta e anda em nome de Jesus de Nazaré, e puxou ele. A Bíblia diz, amados, que aquele homem que era aleijado desde o seu nascimento, os seus tornozelos, os seus joelhos se endireitaram.
E aquele homem deu um salto e entrou com eles, glorificando, exaltando o nome do Senhor. E todos que estavam ali testemunharam das maravilhas de Deus, porque eles conheciam aquele homem. Eles sabiam, aleluia, que aquele homem, ele era aleijado, ele era coxo desde o ventre da sua mãe, desde o seu nascimento. E eles acreditaram que verdadeiramente Deus estava na vida daqueles apóstolos, dos seus discípulos. Querido, eu quero te dizer nesta noite o que Deus ele veio trazer para mim e para você. É essa palavra. Eu quero te pedir agora que você coloque a mão sobre o teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. O que Deus ele tem para você é maior e você não imagina. Oh, louvado seja o nome do Senhor. O que Deus ele tem preparado para mim, para você, é algo sobrenatural que nós não imaginamos. Deus ele não quer somente que nós sejamos testemunhas oculares dos seus milagres, mas Deus ele quer que nós venhamos ser instrumento em suas mãos. Para quê? Para curar, oh glória, para salvar, para libertar, para dar uma palavra de conforto para aquela pessoa que tanto foi apedrejado nessa terra. Aleluia! Deus ele tem nos chamado, querido, não somente para sermos testemunhas oculares dos milagres que ele tem operado ainda aqui na terra, mas o que Deus ele quer de nós é mais do que isso. Deus ele quer que nós venhamos ser instrumentos nas suas mãos. Oh meu Deus, deixa eu te dizer nesta noite, querido, tem promessa para mim, tem promessa para você. Aleluia, você não está aqui à toa, você não veio aqui para este lugar à toa, você veio aqui porque Deus ele queria falar essas palavras para você. Deus ele manda te dizer nesta noite, aleluia, que ele tem algo grandioso para você, que ele quer usar você na face dessa terra, que ele quer capacitar você, aleluia, para curar, para pregar a palavra, para louvar, para levar uma palavra de conforto para as pessoas. Ei, deixa eu te dizer nesta noite, querido, você é um instrumento nas mãos do Senhor. Deus ele não chamou você para ser somente uma testemunha, mas ele nos chamou para ser um instrumento em suas mãos. Oh, aleluia. Oh, glória, 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 glória a Deus. É necessário que nós venhamos buscar a presença do Espírito cada vez mais e mais em nossas vidas, porque é o Espírito Santo de Deus que vai nos capacitar. Deixa eu te dizer, querido, tem pessoas, aleluia, eu acredito que você conheça pessoas assim, pregadores, evangelistas, missionários, pastores, pessoas que são tímidas, pastor, pessoas que louvam ao Senhor, que tem a voz bonita, assim como do nosso irmão, o missionário William, aleluia, mas quando você conversa com pessoas assim, não são todas, lógico, mas algumas pessoas que têm esses dons, são pessoas tímidas, são pessoas que conversando com você normalmente, às vezes não consegue se expressar direito, às vezes são pessoas que gaguejam, às vezes são pessoas que esquecem a palavra, são pessoas tímidas, mas quando pega o microfone, quando sobe no altar, ou fora do altar mesmo, quando vai pregar a palavra, é totalmente diferente. Aleluia, aquela pessoa ela não é mais tímida, aquela pessoa ela não gagueja mais, aquela pessoa ela não esquece mais as palavras, sabe por quê?
É o Espírito Santo de Deus que capacita essa pessoa. Oh, aleluia! Uma pessoa que era tímida, que era gago, Deus ele capacita, aleluia, para fazer a obra de Deus. Aquela pessoa não é gago, aquela pessoa não é tímida, aquela pessoa não esquece as palavras, porque o Espírito Santo de Deus tem capacitado essas pessoas. Oh, aleluia! Por nós mesmos, nós não seríamos capazes de fazer a obra de Deus. Por Pedro e por João, eles não seriam capazes de curar aquele homem que era aleijado, que era coxo, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus, com uma palavra que Pedro deu, aquele homem, ele se levantou, saltou e entrou com eles no templo, glorificando e exaltando e bendizendo o santo nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia! Querido, eu quero te dizer nesta noite que o Espírito Santo de Deus, ele quer te capacitar. Levanta a tua mão nesta noite. Em nome de Jesus de Nazaré, você pode ser tímido, você pode ser uma pessoa vergonhosa, você pode, louvado seja o nome do Senhor, não ter uma intimidade com a Bíblia, mas com a ajuda do Espírito Santo de Deus, você vai ser capacitado para pregar, para louvar, para evangelizar, para falar do amor de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, ele vai te capacitar. Deus está falando para pessoas desta maneira aqui neste lugar. Vai recebendo aí, vai tomando posse dessas palavras, porque você não vai ficar da maneira que você está. Deus, ele vai te transformar num evangelista, numa missionária, numa levita da casa do Senhor. Você não vai ficar. Eu quero profetizar na tua vida nesta noite, em nome de Jesus de Nazaré, como evangelista, como presbítero da obra do Senhor, profetizo na tua vida que você não vai ficar da mesma maneira que você está hoje. Você não vai ficar estagnado, porque Deus, ele vai te levantar, Deus, ele vai te erguer, o Espírito Santo vai te capacitar, e muitas pessoas irão se surpreender quando vê você falando do amor de Jesus Cristo. Oh, aleluia! Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Glorificado e exaltado seja Deus. É interessante, amados irmãos, já estou finalizando aqui a pregação. É interessante que teve levante depois desse milagre de Pedro e João. Teve um levante. Aleluia. Os sacerdotes da época se levantaram, mas na verdade era o próprio Satanás que estava por detrás de tudo isso. Se levantaram por conta do milagre, porque tinha chamado a atenção, porque aquele milagre ele foi operado pelo nome de Jesus de Nazaré, e era algo que eles não queriam. Aleluia. Eles tentaram de todas as maneiras abafar o caso, mas eles não conseguiram, não tinha como. E o que eles fizeram? Eles prenderam Pedro e João, passaram uma noite na cadeia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E no outro dia eles foram interrogados pelo Sinédrio, aleluia, pelos grandes ali, pelos sacerdotes. Foram interrogados ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eles mesmos entre si disseram um para com os outros: e agora o que nós iremos fazer? Porque realmente esse homem ele foi curado, nós conhecemos esse homem, ele era aleijado de nascença. Verdadeiramente todos viram o milagre que foi operado por intermédio do nome de Jesus de Nazaré. Nós não podemos prender essas pessoas, porque senão a multidão vem contra nós. Nós iremos soltar, mas nós iremos falar para eles, aleluia, para que eles não venham mais falar no nome de Jesus. Oh. E assim eles fizeram. Só que Pedro, mais uma vez, tomando a palavra, dizendo a eles
que de maneira nenhuma eles fariam isso, de maneira nenhuma eles deixariam de pregar sobre Jesus. Aleluia! E é interessante, aqui no capítulo 4, do verso 13 e 14, diz assim: então eles vendo a ousadia de Pedro, olha só, e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. Aleluia! E vendo estar com eles o homem que foi curado, olha só, o aleijado, que anteriormente era aleijado, estava com eles. E vendo estar com eles o homem que foi curado, nada tinham que dizer, ao contrário, porque eles viram que verdadeiramente aquele homem ele foi curado por intermédio do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus. E eles, aleluia, preste atenção, você já vai entender. Eles observaram e viram que aqueles homens eram homens, aleluia, iletrados, ou seja, eram pessoas que não sabiam ler, querido. Olha, eita, meu Deus, eu estou sentindo algo aqui muito forte. Chega, eu me arrepiei agora, amados. Aleluia. Eles entenderam que aquelas pessoas não eram que nem eles, pessoas doutores da lei, que sabiam ler as escrituras, não. Aqueles homens eram pessoas indoutos, pessoas iletradas, pessoas ignorantes, mas eram pessoas que andavam com Jesus de Nazaré. Olha a revelação de Deus para mim e para você através da palavra. Eles viram, querido, que aqueles homens, por eles mesmos, eles não tinham a capacidade de falar aquilo que eles estavam falando no meio dos sacerdotes, no meio do sinédrio, no meio dos grandes, no meio dos doutores da lei. Eles ficaram admirados com a autoridade com que Pedro e João estavam falando diante deles. Oh, glória! Meu Deus! Eles ficaram, trazendo para os nossos dias de hoje, como a gente fala na nossa linguagem, de queixo caído, porque Pedro e João eram simples pescadores, eram pessoas ignorantes, pessoas arrogantes. Pedro então nem se fala. Como é que pode pessoas arrogantes, ignorantes, iletradas, indoutos, aleluia, falar com tanta autoridade? Oh, aleluia! Eles estavam assim porque estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Querido, só Jesus ele pode nos capacitar. Só Deus ele pode nos capacitar para uma boa obra. Aleluia! Nós temos que buscar a cada dia a presença de Deus e temos que nos alimentar e temos que alimentar o Espírito que está em nós. Porque a Bíblia diz que há uma guerra entre a carne e o Espírito. E aquele a quem você alimentar melhor, mais, aquele vai vencer. Então nós temos que nos alimentar, nós temos que alimentar o Espírito que está em nós. E como é que nós podemos então fazer assim? Leitura da palavra, jejum, consagração, comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Agindo dessa maneira, nós alimentamos o Espírito que está em nossas vidas. E cada vez mais e mais, nós iremos ser capacitados para fazer a obra do Senhor. Eu peço que você fique de pé nesta noite.